Eu sou o Ricardo, sou professor de português e hoje nós vamos falar um pouco sobre gênero do substantivo masculino e gênero feminino, que tem na língua portuguesa e em muitos outros idiomas não tem esse gênero, mas na língua portuguesa é normalmente usado. Bom, primeiro vamos definir aqui o que é um substantivo. Nós vamos falar do gênero dele, né? Substantivo é tudo que dá nome a objetos, a seres, a lugares, a sentimentos e outras coisas. Então isso que é o substantivo. Mas por que é importante nós sabermos sobre o gênero, se é masculino ou se é feminino? Porque isso vai dar sentido, vai dar o sentido correto à sua conversa, vai dar o sentido correto à sua frase, quando você estiver escrevendo, mandar uma mensagem para alguém, isso vai facilitar. Mas nessa aula, nós não vamos abordar aqui assuntos como concordância verbal, concordância nominal, uso de artigo definido, uso de artigo indefinido e outras questões gramaticais. Isso nós não vamos abordar aqui. Nós vamos considerar aqui somente o gênero do substantivo. Bom, o importante, como saber quando o substantivo ele é masculino e como saber quando o substantivo é feminino? Vai aqui algumas dicas. Vamos começar aí com o substantivo feminino. Palavras terminadas em a, palavras terminadas em ad, terminadas em agem e terminadas em ão. Na maior parte das vezes essas palavras são femininas, né? As palavras terminadas em ão somente serão substantivos femininos quando o substantivo ele for abstrato. Lembre-se que existe o substantivo abstrato e o substantivo concreto. O substantivo abstrato é aquele substantivo que você não pode tocar, que você não pode pegar. E o substantivo concreto é aquele que você pode pegar, você pode tocar. Então, quando o substantivo for abstrato e for terminado em ão, ele se torna um substantivo feminino. Vamos aí a alguns exemplos. A palavra escola termina em a, é um substantivo feminino. A palavra faculdade, olha aí, ad, então também é um substantivo feminino. A palavra viagem, terminando aí em agem, também é um substantivo feminino. E a palavra emoção, terminando em ão, é um substantivo feminino porque é um substantivo abstrato. Você não pode tocar a emoção. Então ela se torna feminina. Bom, agora vamos considerar os substantivos masculinos. Então, como a gente viu que os substantivos femininos terminam em a, ad, agem e ão quando for abstrato, todas as outras terminações, no geral, todas as outras terminações das palavras, elas podem ser classificadas como masculinas, né? O ão, ele tem uma observação aí. No feminino, as palavras terminadas em ão, quando são substantivos abstratos, são femininos. Quando são substantivos concretos, essas palavras se tornam masculinas. Elas não são femininas. Essa é a diferença do ão. Vamos ver aí alguns exemplos, né? Primeiro, coração. Termina em ão. Só que o coração ele é algo concreto, né? Ele é algo que se pode pegar, né? Ele é algo palpável. Então ele é um substantivo concreto. Então ele se torna um substantivo masculino. Celular.
não tem as terminações femininas, então ele é uma palavra masculina, um substantivo masculino. Ônibus também é um substantivo masculino. Avião. Avião, de novo, aquela regrinha, aquela dica. Termina com ão e é um substantivo concreto, porque o avião é algo palpável, é algo que você consegue tocar, né? Porém, nós temos exceções a essas regras. Existem palavras que não se enquadram nessas regras, né? Que mesmo com terminações, como exemplo, né, no feminino, eu falei de palavras que terminam em A, são femininas. Mas nas exceções não acontece isso. O exemplo é a palavra mapa. Ela termina em A, porém ela é uma palavra masculina. Outra palavra que termina em A, mas também é masculina, é a palavra dia. A palavra dia termina em A, mas ela é masculina. Uma palavra que termina em O, mas não é masculina, a palavra tribo. Ela termina em O, mas ela não é masculina, ela é uma palavra feminina. A palavra mão, ela termina em ão, ela é um substantivo concreto, porque a mão você consegue pegar, porém ela foge a essa regra, ela é uma palavra feminina. E a palavra televisão termina com ão. Televisão é algo concreto, você pega na televisão, você toca a televisão, só que ela foge à regra. Ela também é uma palavra feminina. Bom, entre essas exceções estão também as palavras que terminam em A com acento, que é a palavra guaraná e sofá. São duas palavras que terminam em A, mas não são femininas, são masculinas. As palavras que terminam em ema, que no finalzinho é A também, né? No caso de cinema, e problema, não são palavras femininas, são palavras masculinas. E as palavras que terminam em oma, que também tem a terminação com A, mas não são femininas, no caso sintoma e glaucoma. Também temos as palavras que terminam em e as palavras que terminam em OR, que podem ser tanto masculinas quanto femininas. Vamos citar aqui alguns exemplos, né? No caso, as palavras dente, ponte e telefone. Essas três palavras terminam em E, só que a palavra dente, ela é masculina, a palavra ponte é feminina e a palavra telefone é masculina. Então você vê que ela foge às regras normais. Outras 4 palavras terminadas em OR: cobertor, flor, amor e dor. A palavra cobertor é uma palavra masculina. A palavra flor é uma palavra feminina, também termina em OR, mas é uma palavra feminina. A palavra amor, ela é uma palavra masculina. E a palavra dor é uma palavra feminina. Então, o que acontece é que na língua portuguesa, algumas palavras você só descobrirá o gênero delas quando elas estiverem acompanhadas do artigo definido na frase. Aí você vai descobrir o gênero, né? Então, essas são aí algumas exceções sobre as palavras, os substantivos masculinos e os substantivos femininos. É isso aí.